Já quase chegando em casa, fui abordada por dois indivíduos. Um me segurou por trás, me ameaçando com uma arma, e o outro tirou meu filho do carrinho. A poucos 100 passos, já os esperava um Volkswagen com outra pessoa, onde levaram meu filho e me levaram para a delegacia. Lá na delegacia eu fiz o boletim de ocorrência e só ficaram nos fazendo perder tempo, perdemos muito tempo. Eles não me deixaram publicar meu filho em outros lugares porque diziam que iam matá-lo. Mas como eu vi que os dias passavam e eles não nos davam atenção, só nos mantinham lá como prisioneiros. E, bem, na verdade tem sido um sofrimento, não é? Agora é como se você estivesse morta em vida, né? Porque isso vem e destrói tudo. Desde então carrego essa dor. A única coisa que quero dizer é: as pessoas que nos fizeram essa maldade, no começo eu os odiei, os amaldiçoei. Pois eu realmente sinto que estou viva. Por isso mesmo. Quer dizer, no começo, quando isso aconteceu comigo, eu pensei que só estava acontecendo comigo. Mas conforme fui conhecendo as pessoas, e mais ainda me chamou a atenção porque estavam ao redor da minha casa, então eu disse: não, não é só comigo. Somos várias pessoas, várias mães com o desaparecimento dos nossos filhos e até hoje ninguém apareceu. A chegada de um filho na vida dos pais marca um antes e um depois em suas vidas. São momentos de profundo aprendizado e de um amor imenso. No entanto, o que acontece quando esse presente é tirado de forma totalmente injusta por pessoas sem nenhum tipo de empatia? Esta, infelizmente, é a história que a senhora Rosalia Dias e o senhor Gerardo Rosas tiveram que viver desde aquele fatídico 13 de agosto de 1992. Quando seu bebê, chamado Aitop Gerardo Rosas, com apenas 3 meses de idade, foi roubado por 2 indivíduos na cidade do México. Um testemunho que expõe a dor, a ausência e a esperança que persistem com o passar dos anos. Meu nome é Rosalia Dias de Rosas e eu moro na unidade 7 em Michoacán. No dia 13 de agosto de 1992, aconteceu uma tragédia muito grande comigo. Eu estava andando assim, indo para minha casa com meus 4 filhos e o meu pequenininho eu levava no carrinho de bebê. Já quase chegando na minha casa, fui interceptada por 2 sujeitos. Um me segurou por trás, me ameaçando com uma arma, e o outro tirou meu filho do carrinho de bebê. A poucos 100 passos, já os esperava um Volkswagen com outra pessoa, onde levaram meu filho, perto de onde eu morava. Há 3 saídas, uma para a Avenida Tláhuac, outra para o Canal Nacional e a outra para o Eixo 3. Então eu não soube para onde eles foram. Imediatamente meus vizinhos saíram para me ajudar. Um deles levou meus filhos, outro me levou em seu carro para tentar alcançá-los. Então nós fomos em direção ao Eixo 3, mas não conseguimos localizá-los. Meu filho se chama Aitop Gerardo Rosas Dias. E isso aconteceu no dia 13 de agosto de 1992, na cidade do México. E ele tinha apenas 3 meses de idade. O aniversário dele é 30 de abril. Então eu parei em um posto de gasolina porque havia uma viatura onde eu desci e falei com a viatura. Ele me disse: vamos ao local dos fatos. Já expliquei, contei para ele e me levaram para a delegacia. Aí na delegacia fiz o boletim de ocorrência e só isso, nos deixaram lá perdendo tempo. Perdemos muito tempo. Eles não me deixaram isso. Publicar meu filho em outros lugares porque diziam que iam matá-lo. Mas como eu vi que os dias passavam e eles não nos davam atenção, só nos mantinham lá como prisioneiros. E então, bom, para ser sincera, eu mandei eles passearem. Uma das minhas irmãs tinha um conhecido em um jornal. Eu comecei a publicar e no dia seguinte, quando saiu o jornal, quando saiu publicando sobre o meu filho, foram os da delegacia por nós que o delegado ia falar comigo, então fomos.
e até nos repreendeu, né? Porque ele disse não, que porque publicaram, que vão matá-lo, que isso, que aquilo. E eu, como falei, é que vocês não estão fazendo nada. E o que meu filho precisa é, bem, divulgar para localizá-lo, né? Então pode imaginar que foi assim que aconteceu. Não subi, não soube de nada do meu filho. Cerca de 5 dias depois, uma senhora que mora a 5 minutos de onde meu filho mora, de onde morávamos, me ligou. Então ela me disse que tinham roubado uma menininha dela 1 ano antes. Eu entrei em contato com ela. Ela começou a me contar o que tinha acontecido com ela e me apresentou outros casos parecidos. Ela já tinha conhecimento de vários casos, então eu passei a conhecer outros casos também. Ela me levou e fomos bater de porta em porta para que publicassem sobre nossos filhos. Então, o primeiro meio que nos apoiou foi o A Quem Corresponda. Eles foram até minha casa, foram até o local dos fatos para publicar. E os meios de comunicação, o jornal, a imprensa me colocou na primeira página. Novidades, todos eles, todos os meios de comunicação. E depois fomos pedir ajuda aos canais dos programas, mas nos disseram que não podiam, que para isso existia o Canal 5. Então, como vários programas iam ao ar, nós íamos bater de porta em porta. Naquela ocasião fomos porque era o programa do Nino Canum. Iam apresentar segurança pública e lá se apresentavam as autoridades máximas. Então nós formamos uma associação de crianças roubadas e combinamos de ir como plateia, mas cada uma levando uma faixa e fotos das crianças. Mas nós escondemos e entramos todas como público. Então, para isso tinha um segmento que dizia Nino Canum, vamos ao público. Então nós combinamos que quando ele dissesse vamos ao público, nós levantaríamos todos os cartazes. E foi assim mesmo. De fato ele disse, mas vamos ao público. E todos nós, pessoalmente, eu fui uma das primeiras, 33 anos, meu filho foi roubado quando tinha 3 meses e isso foi no dia 13 de agosto. Meu filho faz aniversário no dia 30 de abril. O senhor Nino Canum, de Investigações Especiais, todo dia 30 de abril, fazia uma reportagem sobre meu filho. Mas olha, até hoje nós já batemos em muitas portas, muitos meios de comunicação nos ajudaram a divulgar sobre meu filho. Várias revistas. A revista Muito Interessante publicou 2 páginas sobre mim. A senhora Silvia Pinal mostrou meu caso na televisão e na revista. E muitas, com muito esforço, muitas revistas. E infelizmente é como se a terra o tivesse engolido, porque meu filho não apareceu. Eu levava uma faixa onde me dirigia ao presidente pedindo sua ajuda para localizar meu filho, esse Carlos Salinas de Gortari. Então eles se aproximaram, Nino Canum se aproximou e começou a me entrevistar e eu me dirigi às pessoas que tinham levado meu filho. Não, que eles se sensibilizassem, porque eu nunca fiz nada de errado para que tivessem me atacado assim. E então ele, querendo ou não, teve que fazer esse programa e dedicá-lo a crianças roubadas. Naquela época eram 2 segmentos e ambos os segmentos, os 2, ele dedicou ao roubo de crianças. Então pode imaginar que todas as crianças foram divulgadas e em uma dessas, uma senhora de 60 anos ligou dizendo que ela tinha sido roubada e estava procurando sua família. Então ela foi ao programa, se apresentou e disseram para ela, porque a suposta mãe com quem ela morava disse para ela ir procurar sua família, que ela não era sua mãe, que ela tinha sido roubada. E já deu o endereço e tudo para que ela fosse procurar sua família. Mas a senhora já bem idosa, e sim, realmente ali Nino Canum ajudou, foi publicado e a família dela foi chamada
Não lembro se ainda era a mãe ou o pai dela que estava vivo e foram buscá-la. O simples fato de perder um filho é profundamente doloroso. Perdê-lo nessas circunstâncias é, pelo menos para quem passa por isso, como estar morto em vida. Ainda assim, as investigações não pararam, nem por parte das autoridades, nem por parte da senhora Rosalia. Ela conseguiu divulgar seu caso por meio de entrevistas, programas de televisão e revistas. No entanto, pouco a pouco ela percebeu que se tratava de algo muito mais grave, pois em sua caminhada encontrou outras famílias que haviam sofrido o roubo de seus filhos naqueles anos. E, bem, na verdade tem sido um sofrimento, não é? Para a gente, sim, é como se você estivesse morta em vida, porque isso vem e destrói tudo. Bem, meu relacionamento com minha família era agradável, porque eu cuidava dos meus filhinhos. Eu tive 4 filhos, meu marido trabalhava, saía para trabalhar, eu era comerciante, ajudava ele a vender frango e verduras. Então, eu sinto porque alguns dias antes de me interceptarem lá, chegou uma moça na barraca e ela me disse que estava procurando trabalho, que tinha uma menininha que não tinha trabalho e que estava procurando serviço doméstico. Então, mas nesse dia eu estava com meu filho e ela falou: "Ai, que menino bonito, não sei o quê". Então ela disse: "Ah, me dá um trabalho. Eu vejo que você está aqui trabalhando e eu não tenho trabalho". E aí eu falei: "Não, olha, se quiser, leva frango, leva verdura e fruta". E ela não quis, então ela fingiu que ia embora como se fosse sair, né? Então, nesses dias, uma cliente também, porque naquela época várias de nós estávamos grávidas e a maioria já tinha tido o bebê nessa época. Nesses dias já iam roubar outra menina da minha cliente, veja só, e não conseguiram levar. Depois tentaram com outra cliente, com uma moça também. Já iam colocar ela numa caminhonete, mas eles correram, não conseguiram levar e infelizmente aconteceu comigo. Mudou tudo, porque nós não éramos ricos, né? Também não éramos pobres, mas estávamos ali trabalhando, eu levava meus filhos comigo, eu ia fazer exercício, montava meu negócio, meu marido ia trabalhar. Quer dizer, éramos uma família normal, mas infelizmente isso aconteceu e acabou prejudicando todos nós, né? Porque muda muito a família. Eu fiquei tipo batendo em muitas portas para que me ajudassem a divulgar o meu filho. Para isso, como já te falei, nós já tínhamos uma associação de crianças roubadas. Vieram umas pessoas, uns franceses e uns alemães, que estavam fazendo uma reportagem sobre crianças roubadas. Então eles assim entrevistaram todas nós e não sei porquê, mas o caso do meu filho sempre chamou a atenção deles. Então eles nos disseram que estavam muito preocupados, que estavam fazendo muitas investigações em vários países, porque havia muito roubo de crianças, que havia roubo de crianças e que isso os preocupava, porque lá no país deles levavam muitas crianças. E para as pessoas que compravam diziam que bem, que nós tínhamos dado às crianças ou que não tínhamos condições de alimentá-las e por isso as vendiam. Então essa era a preocupação de todos eles e eles nos disseram que não, só isso. Aqui no México há desaparecimentos, aí no Brasil, aí em vários países, eles nos disseram isso, então ficamos ainda mais assustadas porque pensamos, o que está acontecendo, né? Porque olha, nunca tinha acontecido nada disso comigo. Não, não foi só o caso do meu filho, foram vários. Um ano antes, sequestraram outra menininha que morava a 5 minutos do perímetro onde eu moro e depois fica perto para mim a Avenida Tasquenha. Lá sequestraram outro menino e ali mesmo na unidade, na outra que era a 10, sequestraram outra menina. Então, até hoje, só isso mesmo. Ela foi a que foi essa Patrícia, Sônia Patrícia foi a que apareceu, mas os outros não apareceram.
Bem, pelo que eu tenho investigado e com todos os meios, todas as pessoas, principalmente as pessoas que fizeram o filme de investigação, bem, talvez tenham roubado para uma família, porque para mim é muito estranho que só isso. Meu filho e depois os outros garotinhos eram as 3 meninas dali do perímetro. E como volto a repetir, enfatizo esses casos porque é ao redor da minha casa. A revista Mary Kay, a revista muito interessante, me colocou, a revista Impacto me deu 2 páginas. Foram até a minha casa, todos esses meios de comunicação me perguntaram se podiam ir até a minha casa, onde roubaram meu filho, e sim, eles foram até lá. Infelizmente, nós temos que dar o número para ver se algum deles... Uma ligação é a certa, e sim, de fato, muitas pessoas ligaram, gente que não tinha escrúpulos, né? E nos ligavam e diziam que em tal lugar ele estava. Viram um menino que de repente apareceu lá, e então a gente ia até a procuradoria para prestar depoimento, e eles nos apoiavam em ir, mas só isso. Eram pessoas que, bem, não, porque não eram nossos filhos, então nada. Só que, por exemplo, naquela época, quando começamos, o procurador era Diego Valadez e ele designou 2 agentes para cada caso da associação para investigar. Mas foi só isso. Fizeram muitas investigações, mas nem todas chegaram à conclusão de que havia uma quadrilha, na verdade, com o passar do tempo. Não me lembro que dia, que ano, não me recordo. Lá estavam trabalhando 2 pessoas, limpando bueiros, algo assim. Mas um deles, eles se dedicavam a roubar, pertenciam a uma quadrilha de roubo de crianças e um deles. Essa pessoa foi pedir trabalho doméstico para outra senhora e roubaram a filha dela. Ela, então, agora é a presidente da associação que está atualmente em atividade. Já recuperou a filha. Fomos falar com eles, conversamos porque eles estavam trabalhando perto de onde moramos. Entramos no presídio para falar com eles, mas não disseram nada. A gente ia sempre que a procuradoria nos chamava e dizia: pegamos tal grupo, vai ter uma. Como se chama? Audiência tal dia. E quero que vocês vão. E a gente ia e tinha um deles que falava bem cínico, né? Que sim, ele roubava mesmo e que... Mas antes de levá-los, ele já tinha fotos de várias crianças. E que já até estavam pagos. E isso já não era para ele levar. Mas infelizmente eu também não tive nada a ver com meu filho. Na verdade, quando o senhor Lopes Obrador esteve aqui, ele também foi fazer sua campanha. Bem, por onde eu moro, a poucos passos de casa, fui pedir ajuda a ele e ele me ajudou a fazer uma investigação. Porque no Canadá, porque na televisão apareceu que havia uma família que tinha muitos filhos, negros, brancos, de todo tipo, de todas as cores. E diziam que eles eram seus filhos, que eles eram os pais, e sim, eles davam isso. Como se chama? Pois luxos e iam em escolas particulares e tudo. Mas infelizmente, por exemplo, lá havia um menino que diziam que era meu filho. Então, graças a esse presidente, ele nos deu isso, nos ajudou a fazer essa investigação. Foram para o Canadá. E acontece que essas pessoas, essas crianças que recrutavam, eles educavam e davam muita educação para elas. Mas quando eles já eram mais ou menos grandes, vinham os magnatas ou pessoas assim, eles os mantinham para pornografia, para você entender. Então, um deles diziam que era meu filho. Foi feita a investigação, mas não era meu filho. Era um menino que realmente era daqui do México, de Veracruz. E então apareceram os pais dele, não era meu filho, mas ele foi encontrado e essas crianças foram recuperadas. Não é... Na verdade, os presidentes que estiveram, eu fui me apresentar e eles vieram me ajudar, me chamaram lá na presidência.
Da mesma forma, até agora eles deixaram avisado que qualquer coisa sobre a criança é diretamente com os procuradores, agora é melhor assim. Eu fiquei doente porque atualmente meu caso não está encerrado, está na delegacia de antissequestro. Eu ia muito tempo lá, mas parei de ir porque havia muitas coisas, pessoas esquartejadas, eu via muitas coisas, então sim, eu parei de ir. Mas o caso do meu filho, qualquer coisa que eu saiba sobre ele, lá eu tenho que ir. Já se passaram 33 longos anos desde a última vez que a senhora Rosalia viu seu bebê. Apesar do tempo que passou, ela mantém a firme crença de que seu filho ainda está vivo. Por isso, ela carrega para todos os lugares um álbum de fotografias e lembranças de seu filho, na esperança de que alguém possa ajudá-la a identificá-lo por meio de suas características particulares. A senhora não gostaria de deixar este mundo sem antes saber o que aconteceu ou o que foi feito de seu pequeno Aitobi. Agora meu filho já teria 33 anos, no dia 30 de abril faria 34. E eu, na verdade, me dirijo a todas essas pessoas. Somos muitos olhos que podem ajudar na recuperação dos nossos filhos, porque não é só o meu filho, são muitas crianças. E, infelizmente, eu já estou aqui há 30 e tantos anos, né? Com essa dor, e eu percebo que continua tudo igual. E por causa de todas nós que estivemos como associação batendo de porta em porta para localizar as crianças, foi criada a Alerta Amber. Foi a única coisa que conseguimos, né? Agora, quando uma criança desaparece, imediatamente eles divulgam, coisa que no nosso tempo não existia, mas agora eles fazem isso. As crianças continuam desaparecendo e ainda existem as quadrilhas, meninas, jovens e bebês? Não teve nada disso, né? A única coisa boa é que quando eles desaparecem tem um alerta Amber e rapidamente todo mundo fica sabendo. Mas assim, quer dizer, é uma longa trajetória, toda a vida que levamos, estou te dizendo. Quer dizer, todos os meios de comunicação me apoiaram. Rádio, televisão, jornais, revistas, conteúdo. A revista de conteúdo também publicou a reportagem sobre mim. Bem, não, porque agora já está grande. Me dizem que, bom, o caso não está encerrado, mas me dizem que como ele já é maior de idade, o caso, bom, não, como que já não, então é isso. Mas qualquer coisa, e isso na delegacia antissequestro ainda tem, ou seja, ainda existe, não se pode fechar o caso. Bom, eu sinto que ela está viva por isso mesmo, ou seja, no começo, quando isso aconteceu comigo, eu pensei que só tinha acontecido comigo. Mas conforme fui conhecendo as pessoas, e mais me chamou a atenção porque estavam ao redor da minha casa, então eu disse, não é só comigo. Somos várias pessoas, várias mães, com o desaparecimento dos nossos filhos e até hoje ninguém apareceu. Eu já adoeci e estou um pouco doente, então, na verdade, eu não gostaria de morrer sem saber do meu filho. O que aconteceu? Porque agora, embora ele seja um jovem, ele é meu filho. Tive 4 filhos, fiquei com 3, mas nenhum vai preencher o espaço dele. Eu decidi ter 4 filhos, meu marido e eu. Então, é muito doloroso saber que me falta um. Eles vão seguindo em frente, mas porque eles estavam comigo, eles viram tudo. Mas mesmo assim, aí, já 2 deles estão casados e um deles ainda está solteiro. Mas eu acho que isso afetou ele de alguma forma, porque ele realmente bebe muito e me dizem que é por causa disso. Se você me permitir, olha, eu posso te mostrar. Veja, por exemplo, a certidão dele. E eu guardo as coisinhas dele, a pulseira dele, as coisas dele. Este é meu filho. Ele era pequenininho, 3 meses, e como eu te disse, não vivíamos bem, não vivíamos mal, mas éramos felizes. Mas depois que roubaram meu filho, tudo desmoronou.
Essa é a marca que eu te falei que meu filho tem. Ele tem uma marca particular no pezinho direito. Ele tem uma marca em forma de pulseira roxa que não vai sair. Com o tempo, me disseram que ia ficar preto porque não ia sair. Então é uma marca importante porque não é muito comum. Minhas vizinhas me dizem, mas por que você ainda publica? Por que ainda procura? Afinal de contas, você nem sabe onde ele está. E você só peça a Deus e pronto. Mas como eu digo, o que você faria se roubassem seu filho, não é? Não se meta, porque isso é uma dor muito grande, não é? E eu, enquanto eu tiver vida, vou continuar procurando por ele, porque é meu filho. Nós decidimos ter 4 filhos, mas não para que fossem roubados de nós, nem nada disso, né? E nós nos sentíamos fortes para criá-los e dar conta de tudo. Como eu já disse, eu já fiquei doente de tanto pensar. O que aconteceu com ele? Se ele está na rua, se está pedindo esmola, se está morto ou com uma família, não sabemos. Digo, de todos os males, teria sido melhor que ele tivesse morrido? Não, porque aí está, é outra dor. Mas pelo menos saberíamos, mas aqui a gente não sabe. Claro, agora já é um jovem, talvez até já casado, né? Mas justamente agora eu sinto que preciso divulgar mais, porque não acredito que ainda o proíbam por ser pequeno. Talvez sim, porque existem muitos meios, agora tem a internet e tudo isso, então sinto que por aí eu posso saber algo sobre ele. O senhor Gerardo Rosas, pai de Aitop, carrega há 33 anos a dor do roubo de seu filho. No começo, sentiu um ódio profundo pelas pessoas que o levaram, porém, com o passar do tempo, conseguiu se livrar desse rancor. O senhor tem sido o principal apoio da senhora Rosalia e juntos percorreram vários lugares em busca de seu filho. Ambos esperam que por meio deste novo meio, que é a internet e as redes sociais, o caso volte a ganhar força. Ou que surja alguma nova pista que os leve ao tão esperado reencontro com seu descendente. Boa tarde, bom dia. Meu nome é Gerardo Rosas. Vou ser breve, porque está doendo muito. Há 33 anos, eu estava trabalhando no Hospital Primo de Outubro. Eu tinha o turno da tarde. Infelizmente, eu recebi uma ligação da minha esposa, de alguns vizinhos, me dizendo que tinham tirado meu filho da minha esposa, Aitop. Desde então, carrego essa dor. A única coisa que quero dizer é as pessoas que fizeram essa maldade com a gente. No começo eu os odiei, os amaldiçoei, mas faz muito tempo que eu os perdoei. Acreditem em mim, eu já não sinto nenhum rancor, nenhum ódio por essas pessoas. E por todas as que estiveram envolvidas. A única coisa que eu quero é... Se vocês tivessem um pouco de piedade só para nos informar. O que aconteceu com meu filho? Que Deus os abençoe. E se houver algo, alguém pode me dar informações sobre meu filho, eu vou agradecer de todo o meu coração. Isso é o que eu posso dizer. Já não quero mais falar sobre esse assunto.
São 33 anos. 33 anos que meu filho não o vi crescer, não estive ao lado dele. Não convivi com ele. Sinto muita falta dele. Sim, não conseguimos superar, é uma dor muito forte que realmente vivemos porque temos filhos e temos que ser fortes. Meu marido também já é uma pessoa idosa e está ficando doente. Agora realmente tiraram algo valioso de nós, não é? Depois de tantos anos, vamos seguindo em frente, mas sempre nos esforçando, né? Mas tanto eu quanto ele, nós ficamos doentes. Essa é uma dor muito grande que a gente não consegue superar. Apesar de que, pessoalmente, autoridades máximas me apoiaram e eu fui ao exterior para divulgar o caso do meu filho. E até hoje não tivemos nenhum sucesso. Como eu já disse, as pessoas até ligam, mas são apenas pessoas sem escrúpulos, dizem que estão com o menino. Fazemos a investigação porque eu tenho que ir à proc para depor e nada mais, são pistas falsas, não tem nada ou é só isso. É o vizinho de quem eu não gosto, a vizinha, e vou dizer que lá eles têm uma criança, mas é só para prejudicar as pessoas. Na verdade, só quando a presidência veio, eu moro bem atrás de onde fica o IFE, eles lá, obrigatoriamente, todos os presidentes vão receber sua nomeação. E aí, desculpa, eles me auxiliam, me ajudam a me aproximar dela e expor meu caso. Dos dois, vamos a todas. Na verdade, teve uma vez que me ligaram e me pediram dinheiro, diziam que estavam com meu filho. Fomos prestar depoimento na PGR, foi feita a investigação, o dinheiro foi entregue, ele foi e eu também, ou seja, nós dois fomos, mas para o local combinado ele foi. Mas já havia um monte de agentes disfarçados. A questão é que chegou esse momento e iam colocar ele no carro, ameaçaram ele com uma arma. Então, nesse momento, os agentes se aproximaram e o pegaram. Eram uns 3 garotos, uns jovens que diziam que eles estavam com nosso filho. E a Procuradoria, a PGR, os levou detidos. Não era verdade, eles não estavam com o meu filho, só queriam extorquir dinheiro. Eles foram até a casa desses rapazes e até a avó deles. Eles invadiram para saquear, vasculhar a casa e levaram esses rapazes presos porque era só isso que queriam. Sim, até agora o apoio continua com os promotores. Com isso, quando o senhor Lopes Obrador foi fazer, eu moro na unidade 7M, Culhuacán, ele foi fazer sua campanha para, como se chama? Chefe de governo. Ele, estava bem na frente, quase onde eu morava, e fui pedir ajuda para ele. E ele me disse, como se eu tivesse ido hoje. Ele falou, amanhã quero você no Zócalo, você pode ir às 5? Eu disse que sim, e então eu fui lá, né? Expliquei todo o meu caso para ele, tudo o que tínhamos feito e tudo mais, e ele deu a ordem para os procuradores continuarem, que qualquer coisa eles deveriam me atender. Bom, eu me dirijo a essas pessoas que tiraram meu filho de mim, que na verdade vieram destruir toda a nossa vida, mas se a consciência deles pesar ou se o coração deles amolecer, que nos digam o que aconteceu com o nosso filho, né? Para onde ele foi. E se por acaso meu filho estiver me vendo ou algo assim, quero te dizer que, bom, nós te amamos. Porque foi uma dor muito grande o que fizeram com a gente e que até hoje estamos sentindo sua falta, estamos te procurando, não perdemos a esperança e que te tivemos com muito amor. Então lembre-se, se algum dia você me ver, você tem uma marca muito importante no seu pezinho direito. Ela pode mudar para escura,
mas você tem uma marca roxa. Essa nunca vai mudar. Então preste atenção e você como pode entrar em contato com a gente, vou te dar um número de telefone para as pessoas que souberem do meu filho. 5037-3607. Aí você pode me encontrar, filho. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e, se Ele permitir, nós vamos nos reencontrar. Com seus pais que estão te esperando junto com seus irmãos, eles sentem muito a sua falta, filho. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Querido Aitop Gerardo, se algum dia você ouvir falar de nós, que somos seus pais, quero que saiba que nunca esquecemos de você. E dentro das nossas possibilidades, nunca vamos deixar de te procurar. Te amamos muito e sentimos sua falta, que Deus te abençoe. Vocês são um meio muito importante agora. Antes era o rádio, a televisão, assim, mas vocês são mais importantes porque já estão no YouTube ou nessas redes que eu... Bom, na verdade eu não tenho nenhum conhecimento, mas sei que em muitos lugares as pessoas assistem vocês e quero agradecer por esse espaço. Muito obrigada de coração. E tomara que eu tenha alguma resposta, né, do público conosco na busca do nosso menino e que a gente possa saber algo sobre ele. Se você chegou até esse ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse. E se você quiser aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail que é email@pepmistério.com.mx. Você também pode me encontrar nas redes sociais. No Facebook estou como Pepe Mistério, no Instagram como Pepe Mistério Documentários, também no TikTok. E lembre-se que às quartas-feiras esses novos podcasts com a senhora Bianca vão ser postados, onde falamos sobre feminicídios, desaparecimentos, injustiças em geral. É algo diferente, é mais um podcast do que o que você está vendo aqui ou o que você viu aqui em uma entrevista.